a lição que você tem é você ter feito tudo, você sabe o que cada um precisa fazer, né. Às vezes a gente tinha grana para poder ter realmente uma recepcionista, um RH necessariamente e tudo mais, só que não era importante, mas o meu maior gargalo e a minha maior preocupação naquele momento era desenvolver pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que vai te levar você, empreendedor, empresário, profissional liberal, a elevar o seu nível de consciência. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Igor Araújo. Eu até tive que anotar aqui, galera, de tamanha que é o currículo do cara. Então eu vou dar um resumo para vocês aí. Igor Araújo, profissional de educação física, formado há mais de 10 anos na área da educação física, do fitness, MBA em gestão de academia, estratégica, tática e operacional. Ele que é esposo da Janaína, pai do Theo e do Luca, empresário aí com mais de 10 anos de mercado, já se aventurou dentre outros mercados, mas hoje a gente vai estar falando mais em específico a tendências e a parte do fitness, principalmente no nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. Beleza? Igor, um prazer aí ter você aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história. A gente que já teve aí um tempo junto aí como empresário, né? A gente vai estar falando um pouquinho disso também. Mas eu já começo com uma pergunta. Você sempre sonhou em empreender? Cara, primeiramente, muito obrigado, Marcos, pelo convite. Realmente é um prazer, né, em fazer parte de mais um projeto seu. Como você disse, né, desde que nós fomos sócios há um tempo atrás, você sempre sonhou e está realizando todas as coisas. Então, realmente é um prazer estar aqui fazendo parte de mais uma história que você está escrevendo aí. Eu acho que o empreendedorismo, né, comigo, ele surgiu desde da minha fase de adolescência, né? Eu sempre tive a oportunidade de poder fazer as coisas para minha família, né, para as pessoas que estão próximo. Comecei, a trabalhar muito cedo, com 13 anos, então, desde que eu comecei a trabalhar, eu lembro até hoje lá em São Paulo, né, eu trabalhava no transporte público, na lotação, e eu com 13 anos eu tinha a responsabilidade de encontrar o motorista que ia trabalhar comigo, por exemplo, aos finais de semana. Então eu tinha uma pessoa que confiava isso a mim e eu só tinha 13 anos de idade. Então eu acho que a partir dali mostrou que realmente o empreendedorismo ele ia fazer parte da minha vida. Lógico que naquele momento a gente não sabia que ia ser no formato que hoje, graças a Deus, eu tô. Mas eu acredito que naquele início foi realmente um start para que realmente eu pudesse fazer e trilhar a carreira que hoje, graças a Deus, eu tenho. Massa, você falou aí que você morava em São Paulo, né? Quanto tempo faz que você veio para Campo Grande e o que que motivou você a vir? Então, sou natural de São Paulo, né? Morei minha vida inteira no estado de São Paulo até meus 18 anos, praticamente, 17, 18 anos. Trabalhei desde os meus 13 anos e a minha mãe, né, a minha irmã por parte de mãe sempre morou aqui e eu sempre tive um sonho, né, que era ser militar do Exército. E aonde eu morava no estado de São Paulo, ali na capital, na região que eu morava, isso não poderia ser uma realidade, né? Porque ali a gente tinha outras coisas que acabava a população fazendo como um formato direto. E aí eu falei, cara, eu preciso ir para Campo Grande porque ali vai ser uma grande oportunidade de eu fazer isso. Vim para Campo Grande ainda com 17 anos, naquela transição onde eu precisava sobreviver, né? Na época eu morava de aluguel e tudo mais. Então foi quando eu realmente vir para Campo Grande para poder me alistar e entrar no exército realmente. Mas nesse meio termo aí tive que trabalhar porque eu tinha que pagar as contas, né? Então, tive a oportunidade de entrar numa empresa de fast food no Shopping Campo Grande, ainda só existia o Shopping Campo Grande naquela época, isso em meados de 2005. Então, foi aonde eu também descobri a importância de você ser destaque, né? De você trabalhar ali somente como um atendente num fast food. Às vezes eu comecei lembro até hoje, no dia 9 de outubro de 2005, num feriado de Dia das Crianças, e eu fui para a chapa, né? Fui trabalhar junto com um menino e ali era o meu teste, 3 dias de teste para na segunda-feira saber se realmente eu ia ser contratado. E desde então eu aprendi que se eu não conseguisse ser destaque, eu jamais iria poder permanecer nas coisas. E ali eu permaneci durante 1 ano e meio, depois eu fui para o exército, onde eu fiquei mais aí 6 anos e meio, pelo menos.
Cara, a gente vê muito, acho que até hoje, essa questão do fast food, né? Porque eu acredito que é onde normalmente o jovem tem uma oportunidade mais fácil, pode-se dizer assim, né? Onde às vezes você não tem uma experiência, mas o pessoal pega você ali. O que que você aprendeu nessa trajetória, na parte ali, você falou além do destaque, mas o que que a rede de fast food te ensinou? Eu já vi um pouquinho, assisti o filme do McDonald's, o quanto o processo deles é tão ágil, né, é tão diferente. O que que você aprendeu nisso que você traz até hoje? Eu acredito que desde o primeiro dia, né, eu tive pessoas, né, ali a gente entendeu a importância de você ter líderes, né, e pessoas que vão estar te norteando para tudo que você vai fazer. Lá a gente tinha, né, dentro de uma hierarquia, né, você era o atendente, no meu caso, aí eu tinha um monitor direto, depois você tinha assistente de gerente e depois o gerente. Mas desde que eu iniciei, eu entendi que ali naquele processo a gente precisava estudar. Uma das coisas que tinham dentro do fast food, e eu não tinha nem noção disso, né? Quando você vai numa loja de fast food, você acha que é só comer, mas tudo aquilo ali tem um processo. Um hambúrguer de 90 gramas, a quantidade de salada, a quantidade de molho que vai, tudo aquilo tem gramaturas e coisas específicas. E aonde eu trabalhei especificamente, você tinha apostilas para estudar, se você quisesse se destacar, para você aprender a condimentação do lanche. Então era loucura você entender que dentro de um processo de uma montagem de um lanche específico, você tinha que ter gramaturas específicas, coisas específicas, para aí sim ter um bom sucesso. E a gente tinha provas, né? A gente tinha um crachá que ficava no peito, aonde você ganhava uns adesivinhos, e se você completasse aquilo ali, surgia a oportunidade de você se tornar monitor. Então, foi ali que eu aprendi realmente a importância dos processos, a importância de você saber que você tem que estudar, que você tem que ter um passo a passo, para aí sim você conseguir o sucesso dentro da empresa ali. Você falou de processo, eu falo muito disso, e às vezes é que tem coisa besta, né, que às vezes eu acho que pra gente é besta, mas pra muita gente é tipo, não faz sentido, né. Esses dias eu fui num festival de hambúrguer aqui em Campo Grande, e, pô, o festival de hambúrguer, sei lá, tem 10.000 pessoas ali, e o cara tem que produzir muito hambúrguer, né. E aí eu queria um, minha filha queria outro, e aí eu fui em um e pedi o dela, pô, saiu, sei lá, em 5 minutos, 10 minutos o hambúrguer. Só que você olhava o processo dos cara, 10, 20 hambúrguer, 30 na chapa, o outro montando pão, o outro montando isso. No outro que eu fui, pô, 1h30, era uma pessoa, o cara tirava da chapa. Pô, não vai, né? Acho que é o processo. E esse processo a gente traz pra tudo, né? Foi como você falou, pro seu dia a dia, pra sua academia, pra sua empresa. Eu falo muito, né? Pô, o processo, um exemplo de tirar o lixo. Vamos pegar uma coisa simples. Se você não tirar o lixo no dia Do do que lixeiro. passa o lixeiro, você colocar um dia antes, o cachorro vai rasgar ou vai acontecer alguma coisa. É um processo, né? E às vezes coisa besta que às vezes faz com que você trabalhe menos, né? Então acho que é isso. Dentro desse, acho que depois, né, eu tive a oportunidade de ir para o exército, né? Então, assim, lógico, no exército, quando você entra ali também, foi ali aonde eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente, para tudo que você vai fazer, existe um manual, existe um procedimento, existe uma regra a ser cumprida, desde o formato que você se farda, do formato que você se veste, a roupa que você se veste, no horário que você se veste. Então, acredito que tudo isso faz com que hoje eu entenda cada vez mais, né, e isso eu implemento nas minhas empresas, o porquê dos processos, né, o porquê de tudo estar amarrado em algum processo, porque simplesmente a gente não pode ir só deixando as coisas acontecerem. Então, acho que no nosso, na nossa vida como um todo, todo mundo deveria ter, né, e entender que é necessário, né, o processo ele faz parte e a gente precisa respeitá-lo. E realmente é igual você trouxe, né, às vezes você vê a desorganização dentro de uma empresa pequena, onde uma consegue fazer em 10, 15 minutos e a outra demora 1h30 para fazer o mesmo hambúrguer, né? Então, foi uma das coisas que mais eu aprendi ali, desde as minhas fases iniciais como um todo. Massa. Ô, eu vou anotando aqui, você nem vai perceber, mas você vai ter umas frases aí que depois sai nas nossas redes sociais. Falando nisso aí, quem não segue ainda, segue lá o nosso Instagram, @pod_a mais. Já se inscreve no nosso canal aí, ativa o sino e a gente também tá em todas as outras plataformas. Spotify, TikTok e Kawai. Beleza? Ô Igor, você falou bastante de processo.
E você só falou da parte boa até agora, mas qual foi o maior desafio para você de quando você veio de São Paulo para Campo Grande? Além de, lógico, procurei um emprego, mas você se sentiu, porque querendo ou não é uma outra cultura, né? Como você se sentiu? Você fala assim, putz, esse foi o maior desafio que eu tive quando eu cheguei aqui em Campo Grande. Gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros que fazem esse projeto, o nosso podcast acontecer. Agradecer ao Canto do Cupim, 3S Growth Market, agradecer a Bull Cooks e a Carandá Imports. Todos esses nossos parceiros que fazem o nosso podcast ser um sucesso. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Acredito que eh, gosto muito de Campo Grande, sou apaixonado por Campo Grande, amo Mato Grosso do Sul como um todo, mas o maior desafio foi ser inserido, né? Acho que a inserção dentro do mercado como um todo e até mesmo com as pessoas, o relacionamento, isso foi uma das coisas que eu mais pude observar e sentir, né? O Campo Grandense ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais dentre amizades, né? Então eu só vou conseguir conectar com pessoas se eu me conectar com você e você me apresentar para essas pessoas, né? O paulistano já não tem isso. O paulistano se conhece no metrô, o paulistano se conhece na enchente, na chuva. O paulistano sempre está conversando um com o outro, né? Eu tive agora recentemente em São Paulo para a Fórmula 1 e a gente dentro do metrô conectando com pessoas e de repente eu achei um cara do Mato Grosso de Cuiabá. Então assim, por quê? Porque eu conversei com ele. Em Campo Grande, muitas vezes, você está sentado numa mesa de bar, né? E você tenta conectar com pessoas que estão ali do seu lado e você não consegue. Então, o meu maior desafio, quando eu vim para Campo Grande em 2005, realmente foi eu me conectar. Então, eu demorei um período muito grande, né? Fez com que até em algum momento eu quisesse voltar para trás pelo fato de eu não ter a oportunidade de ter amigos, né? De conhecer pessoas. Tirando a minha irmã, que estava comigo ali a todo momento, eu tinha um primo meu que conectei também através dela, naquele momento, mas eu demorei muito tempo para fazer amizade. Então, acho que uma das maiores dificuldades foi isso. E também, lógico, a distância entre meu pai e minha mãe, que ficou em São Paulo durante ainda um período até a gente se estabelecer realmente em Campo Grande. Depois eles vieram. Isso, depois de 6 meses que a gente já estava aqui, que eu já estava aqui, meu pai veio, minha mãe ainda estava terminando a faculdade dela em São Paulo, e aí ela veio para Campo Grande, e aí foi quando realmente as coisas começaram a andar, vamos pensar nisso. Mas Mas durante um período eu tive essas dificuldades realmente. você falou de sonho, o seu sonho do exército. Como que foi quando você entrou, se realizar? Foi aquilo que você procurava mesmo ou você teve que se adaptar a para realizar o seu sonho? Porque às vezes a gente tem o sonho de realizar algo e às vezes mesmo a gente depois que realiza não era aquilo que a gente esperava, né. O mais engraçado é, na época, né, minha irmã tinha um relacionamento com uma pessoa que era um cabo até do exército, que era meu cunhado, e aí ele, às vezes, ele na entrelinhas, ele falava, não, vamos lá, é tranquilo, é de boa, você vai gostar, né, é uma coisa que você vai ter uma experiência diferente, enfim, né. E eu entrei, né, naquela coisa de, vai ser tranquilo, e realmente, eu não imaginava as dificuldades que eu iria enfrentar. Essa é uma verdade. Eu tinha um sonho, eu estava dentro do meu sonho, realizando o meu sonho, e isso aconteceu, só que eu não tinha noção de tudo que eu precisaria passar para que o meu sonho acontecesse, né. Então, quando eu entrei, foi quando eu caiu a ficha, né, caiu a Uhum. ficha e: "Pô, eu tô aqui, era o meu sonho, por que que agora eu não vou fazer? Só porque as dificuldades estão aparecendo?" E realmente, para quem entra ali no período básico do exército, né, no quartel como um recruta, né, foi o meu caso, é muito tempo de ralação, é muito tempo de esforço físico, né. Hoje eu sou um profissional de educação física, tem coisas que eu fazia naquela época, que se a gente for colocar, né, fisiologicamente, biologicamente, a gente não faz hoje de Sim. forma alguma. Mas, me trouxe um ensinamento muito grande. O sonho é aquilo, né, você pediu, Deus te deu, mas não quer dizer que não vai ter dificuldade, não quer dizer que isso não vai te trazer uma dor em algum momento ou coisa do tipo. Então a gente às vezes está acostumado a pedir e achar que tudo vai vir tranquilo. E na realidade eu vi que não. E no exército realmente foi onde eu aprendi a superar meus próprios limites psicológicos, físicos, né, mentais, muitas vezes ali de você não, o corpo e a mente não tá pensando de forma alguma.
e você saber que você pode, sabe? Sempre tem um pouquinho a mais, né? A gente na área da educação física, e no exército, a gente falava muito isso. Quando você vê que você tá cansado, tem mais 10% de energia ali no final para você conseguir dar o gás. E ali eu aprendi muito. Eu acho que, para mim, como empreendedor hoje, já um pouco, desde que eu saí do exército e me tornei empreendedor, acho que o exército foi uma grande lição na minha vida, realmente. É, resistência e resiliência, né? Muita. Você sabe que eu nunca tive o sonho de entrar no quartel, tanto é que eu não entrei, né? Mas eu queria passar por isso, mas eu não estava apto a pagar o preço, né? Na época eu tinha muitos sonhos também, e eu sabia que se eu entrasse no exército, meus sonhos, principalmente materiais, iriam atrasar um pouco, pode-se dizer assim. Até porque, né? Você passou por isso, normalmente seu salário é muito pequeno, você fica um bom tempo, como você falou, na ralação, mas tive essa vontade de entrar para mim entender, passar por isso, porque eu acho que é importante, principalmente no começo da vida, né, eu acredito. Eu tinha muitos amigos que estavam em volta e eles falavam tanto da parte boa quanto da parte ruim. Mas graças a Deus eu fui dispensado aí e passei por outras provas. E o que que você trouxe? Você ficou quanto tempo no quartel? Eu fiquei 6 anos e meio. 6 Saí em anos. 2012, que foi no metade do ano de 2012, foram 6 anos e meio praticamente. E o que que você trouxe do quartel e traz até hoje como empreendedor de lição de vida? Dentro do quartel eu tive, né, a oportunidade de conhecer muitas pessoas boas, né? Hoje, muitas conexões que eu tenho, né? Às vezes eu tô andando na rua, até minha esposa fala: Meu Deus, você conhece muita gente. E foi porque dentro do exército aí eu trago, né? Eu tive uma dificuldade quando eu cheguei em Campo Grande para me conectar, mas a partir do momento que eu me conectei, as coisas fluíram. Sempre fui uma pessoa tranquila, em termos de relacionamento com as pessoas, sempre me importei e quis ajudar muito. Então, acho que isso me trouxe uma conexão muito grande. E eu acredito que a grande lição que o Exército trouxe para a minha vida realmente foi de você conseguir, né? Tudo que você almejar, você pode conseguir. Porém, vai ter uma dificuldade, vai existir às vezes, percalços que você vai ter que passar. Mas ali dentro do quartel eu vi que tudo você consegue, né? Então, isso foi uma forma que eu trago até hoje, né? Eu não vejo o lado ruim da coisa, né? Acontecem as situações, eu sempre tento ver o melhor lado disso. E no quartel não tinha como, às vezes as coisas estavam muito ruins. E você tinha que olhar de uma outra forma. Eu lembro até hoje, eu tinha terminado já meu período básico e não feliz eu ainda fui fazer um curso de CFC, curso de cabo. Mais 3 meses de ralação para frente, então foi quase 6, 7 meses de ralação na minha trajetória no começo. Depois, lógico, tem algumas coisas, mas ali no início, né? E aí eu lembro até hoje, um dia que um sargento chegou e falou: vocês estão dispensados hoje. Isso era, sei lá, meio-dia, 11 horas da manhã, antes do almoço. Cara, a gente já vinha numa relação há alguns dias e foi muito interessante. Só que ele falou: para vocês irem embora, vocês vão ter que cantar o hino da bandeira. E, cara, o hino da bandeira eu cantei quando eu ia na escola. E falei: cara, beleza, a possibilidade de eu poder ir embora, mas para mim poder ir embora, eu tenho que cantar o hino da bandeira na frente dele, não era todo mundo junto. Era cada um cantar o hino inteiro olhando para o sargento. Cara, eu lembro que eu fiquei até 9 horas da noite decorando esse A hino hora da que você bandeira. decorasse, você podia chegar A pra hora que ele você e falar: decorasse, você podia "Nossa". cantar pro cara. E isso pensa que era 10, 11 horas da manhã, eu só consegui sair do quartel quase 10 horas da noite nesse mesmo dia. E ali eu descobri, né? Foram mais de 10 horas. E se você quisesse dormir no quartel, você tinha que cantar para ele também, senão você não poderia dormir no quartel. Então, tinha que cantar. Você tinha que decorar aquilo ali, ou aprender, enfim, você teria que usar alguma ferramenta, alguma forma para decorar. E eu vi todo mundo indo embora, e eu não ia embora, e eu falava: gente, eu não vou conseguir decorar esse hino. E eu consegui decorar o hino depois de 10 horas de ensaio. E aí eu aprendi até hoje, eu lembro muito dessa história, que eu falo: tudo que a gente pega para fazer e realmente coloca energia, ela dá certo. E aquele dia eu precisava, porque a minha maior vontade era ir dormir em casa só, né? Então eu coloquei energia naquele dia e deu certo. E foi só 10 horas do meu dia. Se eu for parar para pensar em coisas que a gente hoje visualiza, a gente coloca o quanto de energia numa coisa que realmente a gente quer. Sim, Então, acho que para mim o aprendizado que me traz do exército é esse. que massa. Tudo que a gente coloca energia, tudo que a gente coloca foco, dá certo.
Vai ter dor de cabeça, vai ter trabalho, vai ter coisas boas e ruins? Sim, isso é normal. Mas isso a gente supera. Superação é uma das coisas que você aprende bastante. Massa. Você sabe que acho que a nossa amizade aí tem mais de 10 anos? Tem uns 10 anos, né, Tem uns mais, mais, né? mais ou Mais menos. ou menos isso. Eu cheguei a trabalhar com você, né, como colaborador, e eu acho que eu vi uma transformação do Igor em relação a quem era o Igor de 10 anos atrás, eu acho que principalmente ao militarismo, pode-se dizer assim. Então acho que antes você tinha uma postura muito maior em relação a essa disciplina. Não, é assim e pronto, particularmente, né, não sei, você Sim, pode falar que não. E hoje em dia você parece que tem uma postura mais maleável, de saber porque eu acho que o exército ele não tá nem aí com o que você vai achar, né. Se ele te mandar: "Faz isso", você faz, ou você faz ou você faz. Se você não fizer, você vai pagar, basicamente, né. E eu acho que no empreendedor, principalmente hoje em dia, na geração que tá, cada vez mais, infelizmente, a gente está tendo que ser maleável, principalmente pelo é o que traz a cultura. O quanto você procurou isso e o quanto você vê isso, olhar ó, o Igor lá de 10 anos atrás e o que o Igor é hoje. Principalmente, tentar equilibrar isso. Ah, isso que eu aprendi aqui e o que eu venho aprendendo na parte do empreendedor. é. A parte do militarismo tem a coisa boa e a coisa ruim. A coisa ruim é quando você vem para o mundo aqui fora. Né? Eu sempre trouxe muito isso. Eu ouvia algumas pessoas quando estavam na transição de sair do exército para vir para a vida civil. E dentro do exército é um mundo fechado, existe uma hierarquia única vertical, né, onde você tem a hierarquia que você tem que responder. Então, um soldado jamais vai falar com um sargento ou com um subtenente diretamente. Ele tem que passar pelo cabo, depois ele passa para o terceiro sargento e assim sucessivamente. Então, vamos pensar que dentro de uma empresa ele teria que seguir um organograma ou uma hierarquia ao pé da letra, senão ele realmente teria alguma punição ou algo do tipo. E realmente, quando eu vim para o empreendedorismo aqui fora e surgiu, né, a oportunidade de eu empreender juntamente com a minha esposa, no primeiro momento eu trouxe, né, você teve a oportunidade de trabalhar comigo, você lembra o quanto que eu era chato. Caxias, o povo fala? Caxias. Caxias é o patrono do exército. Então, assim, porque era o que eu tinha, era a informação que eu tinha recebido, né? Então, eu acho que a primeira formação que eu tive veio do exército, veio da minha casa, lógico, dos meus pais, mas no segundo momento foi de uma outra empresa que eu trabalhei de fast food e depois o exército. Então, eu não tive muita experiência e muito contato com outros meios para poder entender o que que era, por exemplo, gestão de pessoas, que é o que hoje a gente faz, que é hoje precisa ser feito. Então, ali que foi de realmente você teve a oportunidade de trabalhar com a gente há 10 anos, há mais ou menos 10 anos atrás, e realmente você pode falar melhor que eu o que mudou. Mas foi justamente isso. Naquele momento era a informação que eu tinha. E aí, quando eu realmente vir para o empreendedorismo e comecei a saber que eu teria que ter outras pessoas trabalhando comigo, eu fui entender de pessoas. Aí sim, para poder realmente conseguir ter uma boa gestão, conseguir fazer com que o negócio girasse, né? Querendo ou não, todos os nossos negócios hoje, né? Eu trabalho com a prestação de serviço propriamente dito, eu preciso das pessoas. Então, as pessoas, para poderem estar comigo e se conectarem a mim, eu tenho que estar muito aberto a isso, eu tenho que estar muito fácil acesso. Sim. Então, eu acho que o que eu fiz nos últimos 10 anos para ter ocorrido essa mudança foi justamente ir atrás de outros meios, estudar processos, estudar a questão da gestão das pessoas, entender principalmente as pessoas, porque eu acho que a partir dali as coisas se tornaram mais fáceis, né? Isso não é uma coisa que é simples, mas acredito que a gente tem como evoluir e realmente crescer. Então, acho que é o caminho que eu trilhei e eu acho que infinitamente, né? Até o final da minha vida, eu vou ter que continuar estudando, entendendo as pessoas e para poder crescer ou para poder evoluir como pessoa também. Hoje tem uma frase que todo mundo fala que é com pessoas compram de pessoas, né. Então realmente a gente tá aberto ali, principalmente a gente que tem um negócio. E como que você escolheu a educação física? E aí, né, dentro do exército, já estava ali na transição, né, na realidade, entre eu sair da empresa que eu trabalhei de fast food e ir para o exército, a minha avó sempre falou, né, a minha avó ainda era viva, a minha avó falava que a gente é o que a gente estuda, né, e minha avó batia na minha cabeça muito e falava assim,
você tem que estudar, você tem que estudar. Nessa transição minha de São Paulo para Campo Grande, eu deixei de estudar o meu último ano do ensino médio e vim para Campo Grande, tive que fazer o ensino médio aqui em 6 meses, naquele formato mais rápido que a gente acaba fazendo, porque realmente naquele momento eu não via a importância real de fazer o ensino médio corrido de 1 ano e tal. Eu fiz o EJA na época, não tenho vergonha de ter feito meu último ano no EJA, porque eu queria acelerar o processo e queria entrar na faculdade. Então, em 2006, eu entro na faculdade um ano quase antes de eu entrar para o Exército. Então, eu consegui ainda fazer 3 semestres, primeiro e segundo semestre, antes de entrar para o Exército, mas quando eu entro para o Exército, eu não dou conta de continuar a faculdade. E aí, é uma das coisas que, durante um período que eu estava ali no Exército, eu fiquei repensando, né? Será que isso aqui é para minha vida? Em alguns momentos, estudei para carreira militar, fui fazer cursinho para ser oficial, para tentar... Enfim, não deu certo, né? Hoje eu agradeço que não deu certo, mas realmente eu fiquei balançado com isso. E a educação física ficou guardada, né? Eu fiz o primeiro e segundo semestre, mas eu sabia que em algum momento eu teria que voltar. Só que a vida vai passando, a gente vai deixando, né? Deixa a vida me levar. Também tive essa fase da minha vida. Eu acho que isso, principalmente naquela fase que a gente tem ali entre os 18 a 19 anos, igual você trouxe, né? Você não foi pro Exército porque você sabia que poderia atrapalhar os seus sonhos em termos de materiais, por exemplo. E foi o que aconteceu comigo, né? Querendo ou não, naquela época o Exército pagava R$ 150 por mês. E, cara, você fazia o quê com 150? Meu aluguel era 250. Então, eu não tinha muito o que fazer. Mas, ok, naquele momento era o que existia, o que eu escolhi. Então, a minha avó me ajudava, né, na faculdade no primeiro momento. Quando eu parei de fazer isso, passou-se um ano ali de exército, eu engajei dentro do quartel, mas a primeira coisa que eu quis fazer, ao invés de voltar para a faculdade, foi comprar um carro. Porque naquele momento eu Aí era queria a parcela da faculdade, era a parcela do carro. parcela do carro e ali foi, né? Até que lá em meados de 2010 para 2011, eu conheço a minha esposa, que é a Janaína, e aí eu tomo um puxão de orelha e ali eu estava realmente numa fase onde eu já não queria mais o exército. Eu tinha percebido que aquilo ali não era para mim. Já tava desgastado, já tava... E realmente eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, só que até então, o que eu via pós-exército ainda não era voltar para a educação física, né? Então, a Janaína foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E aí, desde então, foi quando eu decidi que tinha que tomar algum rumo, né? Essa é a verdade. Já que você falou que a Janaína é um anjo, com certeza ela vai assistir, olha pra câmera aí e manda Ó, um agradecimento pra ela aí. O mas Igor é difícil disso aí, mas vai falar agora. Não, o Marquinhos, ele me deixa... Mas, realmente, a Janaína foi a pessoa e é a pessoa que me fez olhar o mundo de outra forma, né? Naquele momento eu estava no Exército e ela falou, cara, o mundo é outra coisa, você tem que ser diferente. E hoje, se a gente tá onde a gente tá, 99,9, 100% foi ela que me deu coragem, né? E depois a gente vai... A mulher sábia edifica o homem. Isso aí, bem isso aí. Cara, assim, eu sei um pouco da história, né, nesse processo aí. Você estava, então, no final de carreira do Exército, basicamente. E aí, ela tinha uma empresa, né, uma empresa da família, estava fechada. Como foi esse bate-papo de vocês? Como que surgiu? Porque é aí que surge a Aqua Fitness, né? Isso, é. Na realidade, assim, a história é bem legal, né? A minha sogra, juntamente com o irmão dela, que é o Dr. Miquimba, que é um ortopedista aqui em Campo Grande, eles fundaram a Golfinho, né, em 1979. Então, é uma história muito bonita. A gente nem imaginava em existir. Então, eles são os precursores de tudo isso, né? Então, falo até hoje e eu carrego muito esse peso da história deles, né? Eu tento honrar ao máximo a história deles perante a tudo que a gente faz, todas as ações que a gente faz, mesmo como Aqua Fitness hoje. Então, eles ficaram durante um período, né? Durante alguns anos com a Golfinho, muitos anos a Golfinho funcionando. A minha sogra era professora do estado, município, e, enfim, teve todas as transições dela. Ela aposenta e quando ela aposenta, ela decide voltar a atuar na área de academia propriamente dito. Então, ela continuou ali dando algumas aulas para algumas amigas dela, mas nada formal ainda. E tudo ainda como Golfinho.
né? Então, mas e aí, em algum momento, ela para, né? Meu sogro, infelizmente, vem a falecer ali no ano de 2009 e ela estava com a academia já não tão ativa, né? Então, ela já não queria mais, já estava aposentada, enfim, já não tinha mais A essa gana ali, a gana de querer vontade. Uhum. empreender realmente. E aí é onde a Janaína termina a faculdade de fisioterapia, no ano de 2009, ali mesmo no ano onde o pai dela veio a falecer. E a mãe dela comenta sobre a possibilidade de ela assumir a academia como um todo. Nisso, o meu sogro, a Janaína conta que ela foi fazer a fisioterapia por quê? Porque ele falava que a educação física não dá dinheiro. Então, ela fez a fisioterapia para não ir contra o gosto do pai, mas quando o meu sogro vem a falecer, a primeira coisa que ela faz é terminar a fisioterapia e se matricular na educação física, que era o sonho dela, que sempre foi o sonho dela. Então ela começa, retoma, faz a faculdade de educação física. Nesse meio termo, ela já tem um acordo com a mãe dela de dar continuidade. A Golfinho, por umas questões burocráticas, realmente não poderia continuar, porque naquela época ela era um clube. Então, aqui, a partir do momento onde ela assumisse, precisava se tornar um CNPJ, tudo certinho. Então, é onde ela faz o nome, que iria chamar Fisiofitness na realidade. E aí ela muda para Aqua Fitness porque a área da educação física é o que ela queria atuar como um todo. Então, nessa transição entre ela, a mãe dela e tudo acontecendo, surge o Igor, né? Então, ali, quando surge o Igor, em meados de 2010 para 2011, conheci a Janaína num retiro da igreja, né? Então, Deus coloca as coisas na nossa vida realmente. Então, conheci ela em 2010, mas a gente só veio a ter alguma coisa lá em 2011. Com uma semana que eu estava conhecendo a Janaína, ela me levou lá onde é hoje, sempre foi a sede da academia, e eu vi aquele espaço e aquilo ali, na hora, me brilhou os olhos. Eu era militar ainda do Exército, ainda permaneci mais 1 ano e meio no Exército, depois daquela data, mas ali me brilhou os olhos, porque eu falei, cara, o que que é isso aqui, né? Toda a oportunidade, né? Tudo aquilo ali, e ela com receio, com medo, né? Porque ela até então, na época, ela trabalhava numa empresa aqui de Campo Grande, como fisioterapeuta. Ela tinha um salário razoavelmente bom para aquela época, trabalhando 6 horas por dia só que ela tinha medo de largar o que era o certo e ir para uma coisa que ela não tinha certeza se ia dar certo. Então, eu lembro que eu comentei com ela e falei, cara, se você precisar de mim, eu vou te ajudar, né? Pode contar comigo, eu vou te ajudar. Na época a piscina estava funcionando e tal, tinha um salão onde tinha um monte de equipamento velho, né, enferrujado, o antigo Apollo, né, da musculação, que era uma estação que a galera fazia. Enfim, e ali a gente começa realmente a história da Aqua Fitness como um todo. Ali é a parte inicial nossa. Entendi. Então, basicamente ali, aí você ainda ficou no exército e foi tendo já a transição de auxiliar ela na gestão da academia, de ir acontecendo? Isso, no exército eu sempre trabalhei no setor administrativo, né, sempre fui um cara que gostei da parte Era sossegado, administrativa. nem pegava sol Nem então. pegava sol, né, mentira, peguei sol durante um tempo, mas eu tenho que ser fui esperto, né. Já colei aonde eu sabia que eu podia ir para uma sessão, e ali eu aprendi muita coisa legal, né, de organização, de parte documental, né, fazia algumas coisas realmente para o desenvolvimento como um todo. E aí, quando eu venho para ajudar ela, eu ajudei ela a organizar, né, aquela questão do básico, né, da ficha do aluno, arquivo, o financeiro, montar uma planilha, né, de controle de horário, saber quem que é de cada horário, coisas pequenas que às vezes aparece besteira, mas na parte organizacional da empresa ela faz total diferença, Sim. porque principalmente no modelo de serviço que a gente entregava naquele momento, e se eu for olhar hoje do tamanho que a gente está, mas a gente entrega no mesmo formato, na mesma organização, onde o aluno tem dia e horário para ir treinar, né? A criança que tem na escola de natação, ela tem dia e horário, não é aleatório, não tem, a pessoa não aparece lá para treinar hoje. Tudo isso foi muito organizado e começou nessa época, numa planilha de Excel simples, onde eu organizava os horários, falava para ela, ó, agora você tem 2 alunos, daqui a pouco você tem 3, e eu fui ajudando ela nisso, que eu podia, né, normalmente no início da manhã. Normalmente, às vezes, no final da tarde eu ia para lá e ajudava.
E nesse primeiro semestre ali de 2011, onde eu comecei a ajudar ela, que foi em fevereiro de 2011, eu fui voltar à minha faculdade só no meio do ano de 2011, Você ainda tava no quartel, que eu tava pra ainda estava sair. no Ah, exército, legal. isso, que ainda eu estava no exército. Então foi ali que a minha sogra começou a puxar minha orelha e falava, cara, você tem que voltar a estudar, né? Então, por isso que eu falo que a Janaína foi um anjo por conta disso, né? E a minha sogra, eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar minha rematrícula. Era R$ 750, eu acredito, na época, a minha rematrícula na faculdade. E eu fui lá, né, fazer aquela atualização de grade, ver o que eu precisava puxar de matéria para entender como é que eu estava naquele momento. E eu não tinha os R$ 750. Por mais que eu era militar do exército, estava trabalhando, tudo bonitinho, mas na época a minha vida estava muito bagunçada. E aí cara, minha sogra falou, tá aqui o dinheiro, e eu falava pra Janaína, não vou pegar esse dinheiro, Militarzão, Caxias. não vou pegar esse dinheiro, e ela falava, você vai pegar esse dinheiro e você vai na faculdade, e cara, se não fosse ela, eu não tava aqui. Sim, que massa, pô. Eu acho que tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que muda o rumo, né? Às vezes a gente não percebe, né? Mas depois de um certo momento, quando você para pra pensar, você realmente vê o quanto isso é gratificante, quanto a gente tem que agradecer sobre isso. E qual que você acha que foram os maiores desafios ali no começo ali da Aqua Fitness, nesse momento aí? É quando a gente começa a trabalhar, né, ter Você saiu do exército e é, foi trabalhar lá já. aí saindo do quartel, né, a gente pulando ali já direto eu já vou começando a trabalhar, eu já estava na faculdade, então eu fui como estagiário trabalhar na Aqua Fitness. E só que eu administrativo, né, eu recebia mensalidade, na época a gente tocava a campainha para entrar na academia, então eu abria a porta, eu ajudava a limpar o banheiro, final de ano a gente pintava a parede para a academia estar pintada para outro ano, e enfim, tudo era nós, né? Então eu acho que ali eu aprendi tudo que tinha que existir dentro de uma empresa, né? Vamos pensar que eu era o financeiro, eu era o RH, eu era a recepção, eu era o estagiário que ajudava o professor a dar aula, eu fazia manutenção da piscina, porque eu também limpava a piscina, fazia manutenção de todos os vestiários. No final de ano e aos finais de semana também a gente tinha que fazer aquela limpeza geral da academia como um todo. E ali eu descobri que existe um organograma dentro da empresa, eu só não conseguia cumprir ele e colocar as pessoas no lugar certo. Sim, E, e o meu sonho sempre foi, cara, um dia eu quero ter uma empresa com todo mundo no seu lugar certo. que massa. E isso acho que ali foi quando eu descobri. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tô ganhando muito dinheiro no meu negócio. Mas ele que abre, ele que fecha, ele que limpa, e não que tá errado, não tá Sim, errado. Mas em algum momento isso tem que organizar. Você tem sim, que ter a sua margem de lucro, independente de você estar ou não no negócio. sim, Né? Não existe negócio que lucra, tem gente que fala, né? O negócio, nossa, meu lucro é 100%. Tá bom, mas você não paga um monte de gente, seu lucro vai ser 100%. sim. Então, acho que o maior desafio e o que eu aprendi no começo ali foi, cara, hoje eu faço tudo isso aqui, mas um dia eu preciso ter pessoas fazendo tudo isso daqui e eu tenho que ter a minha margem. Esse dia eu vi uma frase, alguma coisa assim, esteja sempre no processo, mas nunca só no processo. Alguma coisa nesse sentido, assim, que eu acho que faz todo sentido. É igual você falou. Às vezes eu acho que quando a gente divide, a gente prospera e aumenta, né? Principalmente de produção, de funcionamento. E às vezes muita gente tem essa cabeça fechada de que, não, eu faço tudo, minha empresa funciona comigo fazendo tudo e eu ganho muito mais. Mas é igual você falou, às vezes o cara chega no final do dia e o cara tá esgotado. Por quê? Porque ele tem que fazer tudo. Mas principalmente eu acho que a lição que você tem é você ter feito tudo, você sabe o que cada um precisa fazer, né? E eu acho que é assim que a gente cresce, né? Primeiro a gente começa fazendo tudo e depois a gente vai encontrando quem tem a mente aberta, qual é o primeiro funcionário, colaborador que eu preciso contratar. Um exemplo, pô, eu não gosto de lavar o banheiro, então primeiro eu vou contratar um cara para limpeza. Não, pô, não é aqui que às vezes eu preciso, né? Eu preciso de alguém em um outro lugar que às vezes vai aumentar minha margem de lucro, vai melhorar o funcionamento para depois, por último, eu pegar o trabalho mais difícil ou o trabalho que às vezes me dói mais, mas não dói mais na empresa, né? Acho que É, e acredito que você teve a oportunidade de vivenciar isso enquanto esteve conosco. Um dos primeiros investimentos que a gente fez na empresa
foi a contratação de uma consultoria, né? De uma consultoria que era o acompanhamento que a gente tinha para a gestão de pessoas. Então, lembra que lá no começo a gente conversando, eu falei que o maior desafio meu sempre foi pessoas, Sim, de eu conseguir fazer tudo isso. Então, eu lembro que naquele momento, às vezes a gente tinha grana para poder ter realmente uma recepcionista, um RH necessariamente e tudo mais, só que não era importante, mas o meu maior gargalo e a minha maior preocupação naquele momento era desenvolver pessoas. Então foi aonde eu tive a oportunidade e tenho até hoje, a empresa que até hoje presta serviço para nós, de continuar, de dar continuidade. A gente estava fazendo um levantamento, exatamente tem 10 anos que a gente tem a Michele, né, que é a nossa parceira que faz o desenvolvimento do nosso time. Então, pensa que antes eu tinha 2, 3 funcionários, 4 funcionários no começo ali, os colaboradores trabalhando junto, e eu já me preocupava que eu tinha que desenvolver aquelas pessoas. Porque é onde eu tinha maior dificuldade. Eu, Igor, não conseguiria fazer isso sozinho. Eu precisava de ajuda, porque tem pessoas no mercado que têm maior conhecimento que o meu. sim. Então não tem como eu querer fazer tudo sozinho. E realmente eu não fui aonde eu tinha maior dificuldade ou aonde eu não queria fazer, que às vezes é a limpeza, por exemplo. Né? Pô, eu não gostaria de ficar toda hora indo lá limpar o vestiário, mas eu preferi não pagar a pessoa da limpeza do vestiário e eu continuar fazendo, mas eu investi numa consultoria que eu sabia que a consultoria podia me levar a minha empresa para um outro nível. E graças a Deus foi o que aconteceu. Sim. Eu vejo a cultura da Aqua Fitness, do que vem se criando do grupo hoje, né, que hoje você tem um grupo, é sempre nessa cultura de educação, principalmente para o colaborador, né. O que às vezes acontece muito, eu acho que maioria do mercado tradicional é assim: "Ah, para que que eu vou me desenvolver meu colaborador? Ele tem que vir desenvolvido, ou para que que eu vou desenvolver ele aqui dentro, se daqui a pouco ele vira as costas e sai?". E eu acho que a cultura das suas empresas sempre foi nessa linha de sempre desenvolver e querer o profissional melhor, não somente, trabalhando, fazendo a sua função, mas melhor como um todo, em todo momento, né. Isso eu acho que é fantástico, né, essa cultura de educação dentro da empresa. E é o que você colhe de fruto principalmente hoje, né. É, todos os dias, né? Eu acredito que hoje, até nos processos seletivos que a gente faz e tudo mais, é lógico, as pessoas vão ver depois que elas entrarem para dentro, né, realmente. Mas culturalmente, né, até quem está hoje inserido no time como um todo, graças a Deus hoje nós temos pessoas que estão no nosso time há 10 anos, 7 anos, sabe? A trajetória que as pessoas podem ter dentro da academia como um todo, ela é bem legal de visualizar, né? Então, só que aí às vezes hoje você vai no mercado e fala para a pessoa: "Ó, eu vou te ajudar a se desenvolver". Como tem muita empresa que não faz isso, o cara não acredita, Aham. né? O cara fala: "Ah, ele tá fazendo isso daí para me entrar para dentro", mas na realidade eu não estou preocupado com isso, né? Tanto que hoje nós priorizamos contratar pessoas, muitas vezes sem experiência, ou no início ali da carreira, né, como um todo na área da educação física, por exemplo, um estagiário, para ter essas questões formativas, né? A gente conseguir trazer essa formação como um todo, né? Eu estava fazendo até uma entrevista essa semana, e aí você vai eu ver a galera falando, a galera vê somente um mercado dentro da área da educação física. E quando entra para dentro da Aquafitness, a gente apresenta um mundo de possibilidades. Até mesmo de ser um líder, de ser um coordenador, de ser um palestrante, que hoje nós temos dentro do nosso time pessoas que dão curso, pessoas que já estão à frente de time, pessoas que já formam pessoas. Então, acho que é justamente isso. Então, e eu sempre trouxe, né, o meu papel como pessoa, Igor, né, meu papel é desenvolver pessoas. Nossa. A minha missão de vida é desenvolver as pessoas. É, eu sou fruto disso, pô. Eu lembro que um dia eu estava tomando tereré. Aí o Ricardo, eu estava na faculdade, pô, estava estudando. O Ricardo, seu amigo, era amigo nosso também da família, amigo meu até hoje. Falou: "Marquinhos, você tá fazendo educação física, não tá?" Falei: "Tô." Ele falou: "Você não quer trabalhar, não?" Falou: "Tem um amigo meu tá precisando de um estagiário." Falei: "Ah, mas é do quê?" Ele falou assim: "Dá aula de natação." Rapaz, eu nem sei nadar direito, né. Pensei comigo. Falei: "Ah, mas pode passar meu contato." Foi quando você me chamou e eu não sabia mesmo realmente nada de natação. E eu aprendi tudo ali dentro. Hoje em dia, basicamente, lógico que faz muito tempo, mas hoje tudo que eu aprendi dentro disso como um profissional, na parte da área de natação é gratificante, né. E além disso, eu acho que essa parte de eu falo muito isso, já falei algumas vezes para você, essa parte
de gestão de pessoas, desse treinamento, dessa educação, é difícil quebrar essa cultura. Então eu tinha na época, acho que 18 anos, 17, 18, 19 anos mais ou menos, e eu achava um saco às vezes ir trabalhar, entre aspas, ficar no sábado o dia inteiro se desenvolvendo. Hoje em dia, pô, eu brigo às vezes com a minha família, às vezes com a minha esposa, para mim ir para um evento. Porque eu aprendi que se eu aprender 2% a mais naquele evento que eu fui, já valeu a pena, né? E hoje em dia, às vezes, a gente tem que investir para você participar daquilo que lá atrás a empresa te fornecia, né? Então acho que é difícil, como você falou, você quebrar essa cultura e mostrar que você pode ser um berço para a pessoa se tornar um profissional muito maior no mercado, né? E pensa que há 10 anos atrás, né, a gente não tinha podcast, a gente não tinha tantas coisas, às vezes, acessíveis igual hoje a geração mais nova tem, né? Então, naquele momento, eu acredito que era uma das únicas formas que a gente poderia, ou a gente enxergava, de ajudar as pessoas a se desenvolver. E aí a gente sempre teve isso, não existe duas pessoas, né? Nós somos uma única pessoa. Se eu desenvolver você na parte pessoal, ela vai refletir no seu trabalho, Sim. né? Então, isso foi uma das coisas que a gente sempre acreditou, a gente acredita, né, que isso aconteça. E hoje a galera não vê isso ainda, né? A galera tá muito na questão técnica, tá muito pensando na educação física, ela tá muito voltada na parte técnica e ela não tem essa preocupação desse desenvolvimento. Inclusive, essa semana eu fiz uma entrevista com um menino e eu achei muito interessante. Ele tem 21 anos, mas ele já se formou em administração e agora ele foi fazer educação física. E eu perguntei para ele por que ele fez administração. Ele falou assim, porque a administração é a base para tudo. Então, assim, a criação dele já veio de uma criação diferente. E é um menino de 21 anos ainda. Então, assim, acredito que as gerações agora que a gente, né, eu ainda como gestor vou ter cada vez mais, né, a geração atual entrando dentro da minha empresa, mas a parte do desenvolvimento e a parte do desenvolver pessoas, ela sempre vai continuar existindo. Eu acredito que isso não vai sair e não vai cair por terra, né? Como muitas vezes a gente fala, Sim. ó, a profissão tal sumiu porque a inteligência artificial chegou, ou coisa do tipo. Eu acredito que a parte de pessoas, o desenvolvimento, ele vai ser constante e sempre vai existir. Massa. E você tem uma metodologia hoje na empresa, né, na Aqua Fitness. O quanto isso mudou e fez você crescer, melhorar o seu negócio? Dentro da Aqua Fitness, né, nós temos a parte da metodologia no setor aquático, especialmente, que é a metodologia do Gustavo Borges. Esse ano nós fizemos 10 anos de metodologia, né, inclusive recebemos aí um troféu por 10 anos de parceria com o Gustavo Borges. E a metodologia, ela fez com que organizasse, né, eu acredito, como a gente falou no começo, processos, né? Então, hoje a gente tem uma base para conseguir estruturar e mostrar para o nosso profissional o que ele tem que fazer. Porque às vezes o profissional e até o nosso estagiário que vem da faculdade, ele aprende, né? Ele tem contato um semestre ali com a matéria de aquáticas, por exemplo, e não tem como ele pegar a sua filha, por exemplo, para ensinar uma natação se ele não tiver uma metodologia, se ele não souber por onde ele começa. Então a metodologia ela nos ajudou e nos ajuda todos os dias nessa parte organizacional, realmente saber para onde a gente está indo, saber como que o aluno vai entrar e para onde ele vai, né, e como que ele vai sair. Isso a gente consegue mostrar principalmente para os pais. E eu acho que é o mais importante. Eu tenho um filho de 3 anos e um de 5 anos. Então, assim, eu consigo visualizar realmente qual que é a fase que ele está hoje e para onde ele vai caminhar. Lógico, com tem toda a parte de desenvolvimento individual, mas eu sei que vai existir um processo. Então, na metodologia, você consegue mostrar o processo e o passo a passo. Minha filha é um fruto disso, pô. Começou a academia com 1 ano de idade, hoje tem 9 e hoje em dia já compete pela pela Aqua Fitness, né. Eu acho que é fruto desse trabalho, né. E às vezes a gente vai em competições, não falando mal de outra empresa ou alguma coisa, e a gente vê o quanto, os alunos ali da Aqua Fitness têm essa questão da técnica, da qualidade, principalmente no treinamento. Até porque a academia, ela não é voltada para formar somente atletas de performance, né, mas sim melhorar o movimento, qualidade, eu acho que isso melhora como um todo a criança, né. Isso é uma das heranças da Golfinho, né? Que a Golfinho, quando era há muito tempo atrás, a dona Lígia, quando veio, né, passar o legado para nós aí, que realmente é um legado que ela deixou,
Você teve a oportunidade de aprender bastante com ela e ela sempre falou. Aqui as pessoas sempre vieram para aprimorar as técnicas, né? Então tinham clubes do interior de São Paulo que vinham para Campo Grande para aprimorar a técnica com a Golfinho ali, juntamente com ela e com o tio Miquimba. Então, assim, essa é a loucura, né? Então, por isso que a gente hoje, a gente herda isso daí. Tecnicamente, a gente preza que as crianças sejam muito boas. Então, às vezes, não é só rodagem dentro da água, né? Mas é realmente que elas aprendam aquilo ali. Então, a equipe hoje é um fruto disso. Temos, né, os nossos técnicos que são muito competentes e estudam muito para desenvolver os atletas. Mas a academia como um todo, desde as fases iniciais, sempre preza muito isso, né? A gente tem crianças a partir de 6 meses de idade dentro da piscina hoje, até na fase adulta. Mas a gente sempre preza muito a parte técnica realmente para o ensino da natação como um todo. Dentro da Aqua Fitness, qual foi o seu maior desafio como empresário? Depois que você já tinha estabelecido, você passou por esse processo, qual você olhou e falou assim: "Cara, aqui foi aonde eu mais sofri, onde eu tive mais dificuldade, onde eu menos dormi, foi minha maior dificuldade"? Eu acredito que foi a tomada de decisão de crescer, né? Toda decisão de crescimento, ela tem um peso. E quando a gente já lá em 2011 iniciamos, tínhamos o sonho de crescer e aí foi evoluindo. Em 2015, meados de 2015 foi quando a gente inseriu a metodologia do Gustavo Borges, organizou melhor, a gente teve um crescimento no número de alunos, porém, no ano de 2017 foi quando a gente entendeu que se nós continuássemos, né, um portãozinho tocando a campainha, a gente ia estagnar. E realmente ali a tomada de decisão, ela era muito grande, né? Então foi aonde a gente conversou muito, né? Eu, a Janaína, sempre tentando pedir o aval da minha sogra, né? Que é a dona Lígia. E foi onde a gente sentou e falou, cara, se a gente não fizer boleto, a gente não vai crescer. E foi quando a gente teve aí uma ajuda realmente eh eh, da minha sogra, né, com o nome dela eu falo, né, porque ela teve uma coragem depois de muito nunca na vida dela acho que ela tinha feito um empréstimo na vida dela e ela foi fazer um empréstimo do banco para financiar a nossa obra, né. Ela colocou o nome dela lá como garantia, colocou até outras coisas como garantia, para financiar hoje o que nós temos como um prédio, né. Apostou no genro aí, foi, na filha. Mas graças a Deus a gente já pagou tudo, já tá, graças a Deus, quase tudo, hoje finalizado. Mas assim, acho que aquele momento foi uma decisão muito difícil. A dor do crescimento, né? Mas a dor do crescimento é assumir responsabilidades. Naquele momento eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu já havia conquistado. Então, às vezes, um carro zero que eu tinha comprado, eu precisei vender e reduzir o padrão do carro que eu tinha. E ali foi uma tomada de decisão para a gente poder fazer esse crescimento. E aí, graças a Deus, em 2018, a gente inicia a obra ali, finaliza ela depois de 9 meses, 10 meses praticamente, e aí a gente tem a estrutura que nós realmente sonhávamos, né? Então, é aquela coisa que a gente falou do sonho, né? A gente sonhava com uma coisa, mas tem todo um processo para que aquilo ali aconteça, né? Então, Pediu a chuva, tem que aguentar a lama, né? e aí foi, mas acho que foi o momento depois de já estar com a empresa estabelecida, né? Foi aonde a gente, e eu sempre trouxe muito comigo, né? Aquele dado que existe estatisticamente que todo mundo fala, né? Que as empresas elas só se tornam sólidas depois do quinto ano. Eu sempre carreguei isso muito pesado comigo, porque eu falava, cara, será que agora eu vou quebrar? Será que vai acontecer algum momento de a gente, e durante a nossa obra aconteceu em alguns momentos isso, né? A gente teve que abrir mão de muitas coisas durante o processo da obra, de carro, moto, coisas pessoais, né? Então, assim, e aí você se coloca à prova. Gente, eu demorei tanto tempo para conquistar isso e agora eu tô tendo que abrir mão por conta do, de uma decisão que eu tomei. Mas eu sempre fui até o fim. Aí eu puxei a linha do exército. Quando você estiver no limite, tem mais 10% ali que você vai dar conta. Então é onde eu consegui persistir e continuar. Massa. E nessa época aí surgiu foi a partir daí que surgiu a nossa história também, né, como sociedade. Então acho que teve um pontinho aí, né. Cara, sabe que tem um ponto curioso nisso aí que eu me pegam em todo momento, que lógico que a gente teve um momento lá que eu era colaborador com você, saí pra tentar me aventurar
a ser empreendedor, montei meu espaço, tinha um grupo de pessoas trabalhando comigo, treinando comigo, e eu não esqueço que você me chamou para ser sócio. E eu falo assim, cara, esse cara tem uma academia dessa aí, que ele tá me chamando para ser sócio, né? E eu não me esqueço do dia que eu perguntei para você por que você me chamou para ser sócio. E a única resposta que você teve falou assim, foi Deus. Isso me arrepio até hoje, me Nossa. emociono. Tipo, quanto isso o que que culminou em você que te deu a vontade de realmente abrir uma sociedade, montar uma empresa diferente? Qual que era? E isso eu quis sempre te perguntar e vou aproveitar aqui. Cara, é louco, né? Porque realmente você foi um cara que a gente coloca até hoje, a gente fala, né? O Marcos foi o colaborador que eu nunca faltou na academia, né? O cara que nunca, durante os 2 anos que teve comigo, nunca deixou de fazer as coisas acontecer. E sempre foi um cara persistente, sonhador, independente das coisas. Sempre você mesmo trouxe, né? Não gostava de ir nos treinamentos, mas estava nos treinamentos, não deixava de faltar nos treinamentos, mesmo não gostando e naquele momento da vida não entendendo que aquilo ali era importante. Mas é por isso que eu falo que foi Deus, porque quando a gente começa a obra da academia, eu tinha desmontado o estúdio que a gente tinha, e a gente conversando, na época você levava sua filha já para nadar, e eu perguntei, como é que você tá, né? E você falou para mim, cara, eu tô com meus alunos, tal, no espaço ali na época era na garagem da casa da sua avó, e eu falei, cara, que loucura, né? Acho que a gente tem muita coisa para fazer junto. E foi quando a gente tomou a decisão, né, de alugar um espaço, de fazer tudo aquilo. Então, acho que realmente tem coisas que Deus coloca na nossa vida e a nossa amizade, realmente, que não tem explicação, não tem como, não tem um porquê, né? Eu acho que é realmente isso. Só que eu acho que é uma construção. É a construção da confiança, é a construção do comprometimento que existiu quando você esteve conosco, né? Então, acho que naquele momento eu nem perguntei para a Janaína ó, vou fazer tal coisa. Não. Eu falei, ó, tô vendo um negócio com o Marcos e aí e foi. E sempre deu certo, né? Então acho que é muito legal isso. Acho que tudo que. Por isso que eu sempre trago, né? Às vezes você tá hoje aqui numa situação e ela não é tão favorável ou ela não tá te trazendo sempre coisas boas, né? Você fala uma coisa legal. Para a gente ser inserido num meio, a gente tem que primeiro servir as pessoas, para depois a gente poder colher alguma coisa ou ser acolhido. Então, acredito que é muito nesse ponto. Então, acho que naquele momento existiu essa troca, Deus colocou realmente eu na sua vida e você na minha em algum momento para poder fazer as coisas prosperarem, e aí as coisas aconteceram. Tanto que hoje, quando eu vou pensar em fazer uma sociedade, eu não tenho, acredito que às vezes tanta coragem igual eu tive naquele momento. Hoje eu coloco várias coisas em pauta. Por quê? Porque realmente os processos vão mudando. Hoje as coisas têm que ser colocadas mais na mesa, mas eu ainda acredito muito nisso. Das pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas que hoje estão comigo dentro da empresa que eu valorizo muito. E realmente eu vejo que sempre que as pessoas estão plantando, em algum momento vai acontecer de colher. Então eu vejo muito isso. E como que foi pra você ali? Ali você tinha uma empresa já consolidada, basicamente, que era a Aqua Fitness, e outra empresa começando do zero. O quanto foi difícil pra você, foi desafiador pra você entender? Tipo, porque eu acho que muitas vezes a gente, tem esse momento, né. Eu sou um cara que eu sempre sou eu vejo que eu sou movido a desafio, então eu tô sempre me desafiando, né. Então, pô, às vezes a gente começa a colocar energia num negócio e ele não tem retorno. Você vai precisar de um retorno há 3 anos, um exemplo, 4 anos, enquanto o outro aqui tá te dando retorno. Tipo, pô, mas será que vale a pena eu colocar esses 30, 40, 50% de energia aqui, sendo que eu poderia colocar ela toda dentro da minha outra empresa? Como que foi isso aí pra você em questão de aprendizado? Eu acredito que naquele momento, né, como a gente estava, né, até na época em obra na academia, e foi uma decisão quando a gente abriu a sociedade, foi fazer junto, acredito que o maior desafio foi toda hora ter que perguntar para alguém se eu podia fazer. Por quê? Ali você tem 50-50, né? Foi uma decisão que nós tivemos naquele momento de sociedade. E o maior desafio é
nem tudo que eu conseguia fazer sozinho quando eu estava na Aqua Fitness. Então, a tomada de decisão era minha, as decisões eram sempre minhas. Eu não tinha que perguntar para ninguém. Lógico, eu e a Janaína sempre juntos, mas era muito mais simples, era muito mais fácil. E aí, quando você abre uma sociedade, o desafio é você saber que tem outra pessoa que pensa, às vezes, num outro formato, que você tem que respeitar aquilo em algum momento, e aquilo ali faz com que você também evolua e cresça. E, principalmente, naquele momento onde nós tínhamos, por exemplo, o nosso espaço juntos, era uma região onde você conhecia, eu não conhecia. Então, eu tinha que ter essa humildade de ouvir, de entender que você tinha um conhecimento maior que o meu para algumas coisas e vice-versa. Sim. Então, acho que foi o que aconteceu. Então, o desafio é você se permitir, você se permitir ser apontado, se permitir que uma pessoa fale ou bem ou mal do negócio, se tá bom ou se tá ruim. E como eu sempre trago, né? Eu sempre falei para você isso lá naquela época. Naquele momento eu não visava lucro da empresa, naquele momento eu visava ter outro negócio. Porque Sim. muitas vezes a pessoa acha que abrir um negócio no mês seguinte você já ter rentabilidade. E na realidade não é assim que funciona, né? Eu tive a oportunidade de recentemente ter essa outra empresa e, cara, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então sempre a gente fala, né, de dois motores, né? Um que vai te manter vivo, que é para suas coisas físicas, né? As coisas que você Suprir as necessita, né? A necessidades. suprir as necessidades. E o outro que você vai se arriscar. Nem todo mundo está disposto, né? Então, acho que naquele momento eu fiz isso. Eu tinha a coisa fixa, que era a Aqua Fitness, como sempre foi, a base. E eu sempre coloquei energia em algumas outras coisas. E naquele momento foi isso que surgiu. Então, acho que por isso que... E deu certo. Não vamos falar que Massa. não deu certo, porque deu muito Deu certo. muito certo. E eu sou eternamente grato aí pela sua sociedade, pela parceria que a gente teve, que eu acho que me ajudou também a evoluir muito, a crescer muito. Eu já te falei algumas vezes isso. E falo pro resto da vida sobre isso, que eu acho que a gente tem que ser grato e honrar essas pessoas que realmente alavancaram a gente ou ajudaram a gente em algum momento, né? Eu acho que a gratidão Sim. é eterna, é sempre bem-vinda, né? E assim, lógico que a gente passou por vários momentos, chegou o momento que você se tornou sócio majoritário da empresa, proprietário hoje dela, e naquele momento, um exemplo, querendo ou não, a academia levava o meu sobrenome, né? Era Freire Funcional. Como foi para você tornar ela de um nome que ela vinha e mudar para um nome totalmente diferente? Foi um desafio para você? Como você viu e como que a sociedade viu no primeiro momento? É, na realidade, um bom desafio, na realidade, né? Quando a gente decidiu, né, a gente cada um trilhar o seu caminho em termos de empresa, eu tinha um peso, né? Eu falo que o freire funcional, ele sempre vai ser freire, né? Até hoje, as pessoas vão na academia com a camiseta da Freire, e agora, esses dias, eu até falei que eu vou fazer uma galeria, eu vou colocar uma camiseta da Freire dentro da GA. Porque realmente foi aonde surgiu, né? Surgiu dessa sociedade nossa. E ali as pessoas, hoje, eu acho que tem diversas pessoas da sua família, inclusive, que Sim, treinam lá na academia. Então, assim, eu acho que essa transição, ela foi difícil no primeiro momento, onde as pessoas eram muito ligadas ao Freire, né, ao Marcos, e chegou o Igor, do nada. E sempre foi muito interessante, né? A galera estava acostumada com a Aqua Fitness, então o Igor só fica lá na Aqua Fitness e nunca tá aqui na Freire, ou estava de vez em quando, porque naquele momento era um formato que a gente tinha da nossa sociedade, mas ninguém sabia disso. E a sim, partir do momento que eu assumo a empresa sozinho e realmente tenho que fazer todo o processo junto, as pessoas começam a me ver e ter eu como referência. E aí, muitas vezes, e acontece, mas cadê o Marcos? Né? E isso daí era uma das coisas que eu falava, cara, por que que isso aconteceu? Quem que era o Marcos aqui dentro e por que que as pessoas viam e veem o Marcos nesse formato? Eu quero tentar ser essa pessoa, porque era uma referência ali, naquele local. Então, quando a gente transforma a academia para GA, a academia, é, eu fiz num processo rápido, não poderia pensar muito, e começo a presencialmente mostrar para as pessoas que eu estava ali, que a academia a partir daquele momento tinha um único proprietário, né, que era eu,
mas principalmente no formato de atendimento, no formato estrutural que a academia mudou, porque nós tínhamos um modelo de negócio e eu virei a bandeira do negócio, né? Eu mudei totalmente o modelo do negócio. E ali, a partir daquele momento, eu tive que investir muito em infraestrutura e provar para realmente para as pessoas que ali a gente ia continuar e ser firme, e ser forte, e acreditar. Tanto que a GA, não tenho vergonha de falar isso, durante um ano e meio, ela não me deu lucro. Eu só reinvesti dentro da academia. E não só o que tinha de reinvestir. Eu tirei do meu bolso para colocar lá dentro. Mas para se tornar o que hoje, graças a Deus, ela tem se tornado na região onde a gente está ali da Piratininga. Então, realmente a transição, ela foi muito difícil por conta disso. Existia o seu nome muito forte, né, muito respeitado ali pela questão de você ter nascido e criado naquela região e tudo mais. Mas é muito gostoso hoje você ver que a galera, putz, eu era da Freire, mas hoje eu tô na GA. Então, acho que isso é muito mais legal. Hoje é o que eu vejo ex-alunos, né, que foram nossos, retornando e olhando hoje, nossa, isso aqui mudou e tal. Eu acho que hoje me dá prazer de ver isso. Então, acho que Sim. foi. Eu acho que hoje em dia falam muito de brand, né? E eu acho que, um exemplo, tipo, eu acho que uma coisa que eu acho que o Freire me pesou muito era essa questão de, tipo assim, pô, é você, então, tipo assim, tinha que ser você, né? Hoje em dia eu tomo muito cuidado em tudo que traz, todo projeto, para não ser algo que seja o meu projeto ou marco seu projeto. Porque eu acho que uma empresa que depende de uma pessoa só, é igual você, sua facilidade em crescer com a Aqua Fitness é muito maior, porque, às vezes, um exemplo, se imagina se todas as crianças tivessem a referência de você como professor, chega uma hora que você não escala, né? Eu acho que faz muito sentido. Eu imagino a dificuldade que tem em tudo isso aí, mas feliz pelo que ela tem acontecido. Esse dia passei lá por 9 horas da manhã, academia bombando. Massa. Parabéns e que seja sucesso cada vez mais. E esse dia eu vi que você estava num congresso, né? Você estava no congresso de academias. Você comentou um pouco que você trouxe alguns estudos lá, apresentou um portfólio sobre as tendências. Qual que é as tendências que a gente tem aí? A gente tem visto cada vez mais o fitness crescer na nossa cidade. Eu ainda acho que é um mercado gigantesco, até porque agora que as academias de grande porte começou a aparecer, né, basicamente, a gente até esses dias tinha só Smart Fit para você treinar como low cost, hoje em dia tem umas 3 no mínimo, pelo menos rede. O que que tem aí de tendência para esse mercado aí? Eu acredito, pensando em proporção, né? Nós estamos numa cidade, Campo Grande, que nós já estamos chegando aí, ou já estamos com 1 milhão de habitantes, pelo menos, e a gente tem a média de 250 academias, né? Que pós-pandemia a gente teve muito negócio fechado. E, cara, as grandes viram isso, né? Então, vou dar o exemplo do mercado de Brasília. Brasília, você tem uma média de 3 milhões de habitantes para 1.300 academias. Nossa. Então, se você colocar na proporcionalidade, Campo Grande teria que ter pelo menos 400 academias funcionando hoje para chegar na proporcionalidade de 1 milhão de habitantes. E o ticket médio também totalmente diferente. Então, as grandes viram isso dentro do mercado de Campo Grande, dentro de Mato Grosso do Sul como um todo. A gente tem, para quem eu sou uma pessoa que sempre estou em congressos em São Paulo, fora do estado de São Paulo mesmo. Tenho grupos de gestores de academia dentro do Brasil como um todo. Faço parte de alguns grupos que são realmente importantes. E isso traz com que visualize que o mercado de Campo Grande vai crescer. Nós temos as grandes chegando, temos já várias aí que estão em implantação aqui em Campo Grande como um todo, grandes marcas, por exemplo, como a Eu sei de umas Ironberg. 3 que tá aí já. Você pensando que chegar em Campo Grande uma Ironberg, que já está previsto para chegar, a gente tem a própria Bluefit num plano de expansão muito grande dentro de Campo Grande, e aí a gente vai ter também outras marcas, né, como um todo. Então, eu acredito que o mercado de Campo Grande, ele vai se disseminar muito mais, pensando que hoje nós temos 4 tipos de academia dentro do mercado, que são as full service, né, que é o tipo do meu serviço, por exemplo, que eu tenho com a Aqua Fitness, onde eu tenho natação, pilates, eu tenho diversas modalidades coletivas no meio aquático e tudo mais, onde eu atendo a família como um todo. E eu consigo ter
um ticket ok dentro do mercado para uma academia desse nicho. Você pega a academia boutique, que a gente tem algumas dentro de Campo Grande, não são muitas, mas a gente tem essas academias chegando em Campo Grande também com ticket médio alto, mas aí entrega um alto padrão, um alto serviço, Prime. Então aí é mais difícil, às vezes, o pequeno empresário conseguir fazer isso, porque o investimento é alto. Você vai ter as academias que são as low costs, que são as grandes redes, e aí você vai ter academia nicho, que é onde eu vejo que é o mercado que vai cada vez mais crescer em Campo Grande. Hoje nós temos basicamente uma academia nicho, que é a Velocity, em Campo Grande, e a Carbon, que são academias específicas de uma única modalidade, e eu acredito que esse é o serviço que vai crescer dentro de Campo Grande. Então, isso é uma tendência que está dentro do mercado mundial como um todo. O próprio grupo da Smart Fit, o grupo Biorritmo, viu isso, pagou 180 milhões na franquia da Velocity. Então, a Eles Velocity hoje é do compraram grupo por isso. Biorritmo. Então, se nós pensássemos em investimento, né, todo campograndense ou empresário que vai, às vezes, investir, é nos serviços de nicho específico, porque as academias que atendem o público geral, as low cost já têm suprido isso. Por quê? Porque elas entregam um alto equipamento, né, não tem serviço, mas eles têm um alto padrão de equipamento. Então, como que um empresário pequeno vai conseguir competir com isso? Ele não Entendi. vai conseguir competir com isso. E as grandes tendências realmente, né, que foi num estudo que saiu agora recente do American Collagen, que a gente utiliza bastante, são 4 grandes tendências, as principais, mas tem 10 tendências. Quem quiser acessar isso na internet, no Google ali, é só ver tendências para 2024 a 2030, conforme o American Collagen. Você consegue visualizar a tecnologia sendo inserida no meio, com os wearables, que você vai ter monitoramento de tudo o que acontece. Então, pensa que um cardíaco que vai treinar com você, você tiver uma televisão, uma tela, você consegue monitorar ele a todo momento e ele vai estar conseguindo fazer isso. Então, a tecnologia ela é uma das coisas que está muito atrelada ao crescimento como um todo. A promoção de saúde dentro dos locais de trabalho. Então, você que é empreendedor, que tem uma empresa, é necessário que você realmente contrate ou tenha um profissional de educação física ou uma empresa que preste serviço, não somente a ginástica laboral antiga, mas que você entregue realmente uma qualidade, porque isso vai melhorar a produtividade do seu profissional dentro da empresa. E o boom de tudo é o idoso, né? A nossa população, a nossa geração, a minha geração, por exemplo, a longevidade mudou. Então, os programas para idosos, ele tem a tendência de crescer cada vez mais. Então, pensando que nós estamos em Campo Grande, ainda uma cidade em desenvolvimento, que vai crescer muito, rota bioceânica chegando aí e tudo mais, a gente tem que olhar para esses mercados. E às vezes o dono de academia, ele está olhando só para o equipamento, ele está olhando só para as coisas que estão ali materiais, e ele não está olhando para um todo. Mas a população quer consumir. A gente tem que mudar o nosso serviço e o modelo do nosso servir. Então, acredito que são as tendências que a gente vai ter aí para os próximos 5 anos, vamos pensar nisso, de 2025 a 2030. A gente teve uma mudança muito grande de comportamento pós-pandemia, né? Então, a gente tem o estudo mesmo falando que até 2023 as pessoas queriam atividades ao ar livre e tudo mais, mas o comportamento mudou de 2024 para cá. Você antes, eu via dentro disso você trazer uma percepção de negócio de, academia Aqua Fitness, estúdio Aqua Fitness e GA Academia. Hoje você já se comporta como grupo Aqua. Qual é o seu business hoje? O que cada uma dessas 2 empresas sua oferece? A gente falou e não falou sobre isso. Então, a própria ideia de criar o Grupo Aqua foi pensando em criar braços, né? Então, pensando num ecossistema que a academia se torne, realmente, por quê? Porque a gente tem uma academia que é a Aqua Fitness, que é uma academia familiar, onde a gente tem diversos serviços que vai atender desde as fases iniciais até a fase adulta das pessoas. Uma academia num nicho totalmente diferente, que é uma academia no bairro, né? Que é a GA Academia. E a ideia de criar o Grupo Aqua é o ecossistema aumentar, né? Então, hoje, por nós sermos uma empresa que visa o crescimento das pessoas e tudo mais, a gente quer nichar para a questão de cursos como um todo, né? Então, poder trazer mais conhecimento para os profissionais dentro de Campo Grande, porque muitas vezes para você fazer um bom curso ou para você se capacitar melhor,
necessariamente, às vezes, você teria que sair daqui. E, na realidade, aqui já tem muita gente boa. Só que, às vezes, a gente não valoriza quem está aqui dentro de Campo Grande. Então, a ideia nossa é se tornar também uma referência na parte de ensino como um todo, para que, às vezes, né, o universitário, o estagiário que está fazendo faculdade ali, ele consiga se desenvolver sem necessariamente precisar se deslocar daqui por questões de custo e tudo mais. E a gente tem um olhar aí para o futuro, para uma questão da parte da fisioterapia, em trabalhar com o idoso e a parte de reabilitação. Então, se tornar um ecossistema um pouco maior do que a gente está. Então, a ideia do Grupo Aqua foi para que a gente abra mais o leque dentro disso e não fique restrito somente a uma única coisa. O que que a Aqua Fitness oferece hoje de modalidade e AGA? Dentro da Aqua Fitness, você vai ter um serviço para a família como um todo, desde a fase inicial da natação infantil. A gente vai ter a natação do adulto como um todo e o nosso forte com as coletivas, né? A gente tem metodologias próprias das aulas coletivas, que é o Aqua Senior, que seria a hidroginástica, hoje a Aqua Senior, a Aqua Power e o Aqua HIIT. Então, são modalidades de baixa, média e alta intensidade, que visam realmente a divisão dos públicos, aonde eu não preciso colocar um idoso, às vezes, por uma atividade de alta intensidade, eu coloco ele num Aqua Sênior. Uma pessoa que quer saúde e qualidade de vida, ela entra num Aqua HIIT, que é uma aula circuitada. E aí uma pessoa que busca emagrecimento, um condicionamento físico maior, ele vai para um Aqua Power. Então nós dividimos isso, todas as 3 modalidades das nossas coletivas, ela tem uma metodologia própria, então isso faz com que a gente atenda mais. E dentro do treinamento físico personalizado, onde a gente tem um atendimento semi-personal, de 5-1 ali que hoje a gente atende, onde você tem uma qualidade técnica de ensino, né, de o professor estar te acompanhando a todo momento durante os treinos, e isso faz com que a gente trabalhe também com o idoso, até muitas vezes o adolescente que está trabalhando com a gente hoje. E a gente ainda tem a parte de uma fisioterapeuta com um estúdio de pilates dentro da academia. Então, a academia, a Aqua, hoje, ela é uma full service, ela serve de diversos serviços dentro do mesmo espaço. E aí, já a AGA é uma academia dentro do bairro, uma academia com baixo custo, mas que a gente eleva o nível de serviço, porque nós temos uma sala de aula coletiva muito boa, muito bem equipada, onde nós temos profissionais que tocam isso daí muito bem, onde a gente tem aulas coletivas como um todo, como gap, uma aula de flow, que é uma aula de alongamento muito legal, uma aula de fit dance e uma aula de workout, que seria o antigo funcional, que o workout é uma aula de alta intensidade. E aí uma sala de musculação. Então, diferente da Aqua Fitness, onde o aluno paga para cada modalidade, na GA você paga um valor único e pode utilizar toda a estrutura. Então, a diferença dos serviços, ele acaba se tornando nesse formato. Massa. Ô, Henrique, chegou um iFood aí pra nós aí? O que que chegou aí do nosso parceiro? Ô, convidado aqui. Ó, agradecer aí nosso parceiro, Bull Cooks. Mandou aí, ó. Isso aqui é um Mandou a sobremesa já? carinho pra você aí, mandou a sobremesa. Nosso almoço é lá no canto do Cupim, mas já chegou a sobremesa aqui. Agradecer a Bull Cooks. Aí, ó, personalizado, Igor Araújo. Não Ó, sei se você já conhece aí, mas é pode top demais. mais. Show. Obrigado, Bucux. Obrigado aí por fazer acontecer e ajudar o nosso podcast aí a evoluir cada vez mais. Igor, se você fosse deixar uma mensagem para um empreendedor, empresário que quer crescer, está começando ou está com desafios, qual mensagem você daria? Olha para a câmera ali e dá. De tudo que você aprendeu, qual mensagem você deixaria para ele? Cara, empreender não é fácil. Empreender é você ter coragem, empreender é você poder ajudar as pessoas, empreender é você todos os dias saber que você tem que levantar motivado e você dorme motivado. Não existe, às vezes, muitas questões de falar, hoje não foi tão bom. Não, hoje foi bom, de alguma forma foi bom. Houve um aprendizado, né, houve um ensinamento. Então, o que eu acredito e eu posso trazer para todo empreendedor é nunca desista. O empreendedorismo, ele é muito legal, ele é muito gratificante quando você vê o resultado final. Então, na parte do empreendedorismo, o principal ponto é acreditar nas pessoas e acreditar no processo das pessoas que estão junto com você. Porque eu sempre falo, juntos somos mais fortes, né? Então, acho que acreditar nas pessoas é o ponto chave do empreender. Não dá para empreender sozinho. Você não consegue crescer sozinho. Massa. E você falou aí de criar uma clínica de fisioterapia
Esse aí é o projeto para os próximos anos? Quais são os passos aí como empreendedor? Então, nós estamos aí numa transição, né, de coragem de novo, de mudança principalmente, porque a gente tem o nome Aqua Fitness basicamente aí há 13 anos e tomamos a decisão de mudar para Aqua Centro Esportivo, porque o Aqua Centro Esportivo ele abrange mais coisas e através disso a gente ter patentear a marca, conseguir organizar melhor tudo que a gente tem. E aí a criação desse braço, que seria a parte da fisioterapia. Hoje já é uma necessidade que a gente vê, então o nosso projeto aí para 2025, 2026 realmente é a criação dessa parte da fisioterapia e a ampliação da academia como um todo, para poder atender mais pessoas com a mesma qualidade que a gente já atende hoje. Mas você falou aí bastante aí, fala aí o Instagram da academia aí. A da GA Academia é G.A Academia, e da Aqua Fitness é Estúdio Aqua Fitness. Arroba Estúdio Aqua Fitness só. Arroba Estúdio Aqua Fitness, isso aí. Show. Galera, ó, estamos chegando aí pro final aí do episódio. Igor, queria agradecer mais uma vez a sua presença, sua participação, sua disponibilidade em trazer, principalmente eu acho que todo mundo que acompanhou aí pegou muitos insights, principalmente ali você jovem, as tomadas de decisões que você tem que tomar e depois como empresário também algumas tomadas de decisões. Você como empresário, se fosse tirar assim e falar assim, cara, a maior lição que eu tenho de toda essa carreira foi isso. O que você diria como lição que você... Lógico que é um aprendizado constante, mas a maior lição que você tira aí de todo esse tempo. Eu acredito que a maior lição que eu tenho todos os dias é ajudar e desenvolver pessoas. Isso para mim, é o meu maior desafio, mas é o que eu mais hoje corro atrás. Então, acho que isso é o maior aprendizado que eu tenho. Eu aprendo todos os dias com o meu time. Todos os dias é um desafio diferente. Então, isso é o meu maior aprendizado. Massa. Então, Igor, agradecer, tá? Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Para quem não segue ainda, mais uma vez, segue aí nossas redes sociais. Deixa aí sua inscrição aí no nosso podcast, se inscreve aí no nosso canal, tá? Ativa o sino aí que toda vez que sair um episódio novo vai aparecer para você aí. E a palavra tá com você. Não, quero agradecer a oportunidade, né, de vir aqui conversar um pouquinho com você, trazer um pouquinho da minha história, né? Falei um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Aqua Fitness, um pouquinho da história da GA, da nossa história como amigos também. Então, realmente agradecer essa oportunidade e sucesso. Acredito muito no que você, lá 10 anos atrás, começou, a nossa sociedade, tudo que você fez e tudo que você tem feito. Então, desejo muito sucesso para você, que isso daqui ainda tem muito mais para acontecer, realmente. Você é um cara que sempre falou que você não queria ficar onde você estava e você tem mostrado sempre isso todos os dias. Então, só agradecer mesmo. Valeu, sucesso para nós. Tamo junto.